Deixa eu perguntar mais uma coisa, Carol. É, né? Eu fiquei me questionando. Eu fiquei ontem, né, pensando em algumas colocações, né, que nós poderíamos fazer, Uhum. e eu fiquei me imaginando o seguinte: eu tenho tanto orgulho dos meus avós, sabe? Eu também. Mas eu fico pensando que os avós de vocês, eles fizeram tanta diferença, mas tanta diferença no mundo onde eles viviam, né? Que eu te pergunto, né? Você tem noção, né? Vocês têm noção de quem foi realmente o seu Leopoldo Pinto Shoa, né? Da grandiosidade desse homem? Vocês têm noção dentro da sua casa, da sua família? Racionalmente, sim, né? Porque a gente sabe, a gente viu todo o crescimento, a gente sempre foi pauta lá em casa, sem as falas dele, as conquistas dele muito celebradas, né? Sempre a família inteira junto em peso, né? Inclusive no álbum que o Gu trouxe, tem até uma foto nossa aqui. Aham. Então a gente sempre esteve muito presente, mas acho que hoje em dia a gente tem noção do impacto dele na vida das pessoas. Quando a gente era mais nova, eu lembro que minha irmã falava assim: meu avô é um homem muito importante, ele sai no jornal. Ela falava, ai que bonitinha. Só que a gente não tinha dimensão, né? Do que era aquilo, do impacto daquilo. A gente sabia que ele estava no jornal, alguma coisa ele fez. Exatamente. Porque pra gente sempre foi o nosso avô, né? De jeito simples, brincalhão. Ele não trazia o trabalho para dentro de casa. Eu nunca ouvi ele falando de Uhum. trabalho dentro de casa ou reclamando alguma coisa. Primeiro que ele nunca reclamou, né? Do trabalho. Mas nunca trouxe questões de trabalho para dentro de casa. E dentro de casa éramos nós. E o que ele mais gostava era assim, os netos aprontando, quanto mais arteiro, melhor. Ele gostava era disso. Uhum. Mas hoje em dia eu consigo ter muita noção e é aí que eu te digo que vem toda a responsabilidade de carregar esse legado que vem junto com o sobrenome, né? A gente entende hoje em dia o impacto que eles tiveram na vida das pessoas, até pelos projetos que vocês fazem com o Instituto, né? Projetos sociais, com as abordagens que a gente recebe de pessoas que a gente nunca viu antes. Eu lembro que a minha ficha caiu mesmo na inauguração da crédito da Avenida Brasil, em São Paulo, Uhum. que foi quando teve o O Léo Léo. e o robozinho. Eu Uhum. falei assim, gente, transformaram meu avô num avatar, alguma coisa ele fez, ele não tá aqui. E hoje em dia tenho muita noção, a minha mãe sempre relembra de tudo, assim, sempre enfatiza tudo, falas dele, momentos de dúvidas que a gente tenha, ou na nossa carreira, ou na vida pessoal, elas, tanto ela quanto minhas tias, sempre trazem falas dele, feitos dele, quanto ele dizia aqui, tanto em casa. Mas eu acho que ele era mais ou menos a mesma pessoa nos dois lugares, Com com certeza, certeza. com certeza. Seu Leopoldo, assim, muito memorável. Você fez uma colocação agora do Instituto, que é a questão social, e eu me lembro, hoje nós temos um instituto totalmente estruturado. Uhum. Só que eu vou te contar que o Instituto Credit Citrus, ele nasceu há 20 anos atrás. Uhum. O seu Leopoldo um dia chegou para mim e falou: Gláucia, nós precisamos ter uma equipe de assistência social dentro da Credit Citrus. E eu preciso despertar essa questão social nos funcionários. Você me ajuda? Falei, claro, seu Leopoldo, eu ajudo sim. E daí, então, nós criamos uma equipe de assistência social que tinha como objetivo levar para as pessoas o que elas não teriam condições de ter se a Credit Citrus não tivesse ali naquele momento. Então, nós fazíamos encontro nos asilos. Eu já me vesti até de Mamãe Noel, junto com funcionários aqui que se vestiram de Papai Noel. Nós levávamos presente para as crianças nas creches. Lembro muito disso. Você lembra? Muito. E então assim, isso, né? O instituto hoje, né? Ele é o resultado de uma semente que o seu avô plantou realmente há 20 não, há muito tempo atrás, né? Eu tô falando 20 porque eu trabalhei na Credit Citrus, eu estive aqui, né, no dia a dia durante 23 anos,
E eu entrei em 99. Eu me lembro que foi um dos primeiros pedidos que ele me fez nessa questão social e hoje está da maneira que está, né? Então, realmente, o seu Leopoldo é uma sumidade, né? E dentro do cooperativismo brasileiro, o nome dele, assim, se destaca como um dos pioneiros, realmente, do cooperativismo. Ele sempre foi cooperativista, sempre esteve no sangue, né? Eu até te contei que quando ele era pequeno, ele ganhava uma mesada e o primo dele não podia receber essa mesada. E ele dividia essa mesada com ele, ensinava ele a poupar, a multiplicar o dinheiro. Então ele sempre teve uma visão muito à frente. Ele lia muito, ele tinha um prazer imenso em ajudar as pessoas. Era assim, era prazeroso para ele. Para ele não ligava. Pra ele tava tudo bom, tava tudo bem. Se ele tivesse lá a esteira dele na frente da televisão e um Tava guardanazinho, ótimo. tava tudo certo. Certo. Agora, pros outros, ele fazia assim o que precisava fazer. Realmente, o seu Leopoldo, a figura dele é exatamente, é essa a imagem que a gente tem dele sempre aqui na Credicitrus. Ô Gu, e para você, né? Assim como eu perguntei para Carol, né? Vocês, né, netos, né? Vocês têm noção, né, do quão importante foi o seu Moacir Pegoraro, né? Não só para Credicitrus, né? Mas para o cooperativismo brasileiro realmente, né? A figura dele. Conta pra gente um pouquinho, né? Que com certeza vocês têm aí, né? Assim como a Carol falou, né? Uma responsabilidade grande de levar esse nome, né? Esse sobrenome que o seu avô deixou, né? Aí para vocês. Então, a gente tem essa noção, acho que isso daí vem do meu pai, dos meus tios, né? Que sabem quem foi o meu avô, o que ele representou. Nós também sabemos o que ele representou, que a figura que ele foi muito importante aqui em Bebedouro, para muitas pessoas, fazendo diferença na vida de muitas pessoas. É incrível porque tem muita semelhança mesmo, né? Essas questões de ajudar as pessoas, e a gente sempre viu muito isso, né? Tudo que o meu pai falava, meus tios falavam, as pessoas falavam, eu vi enquanto ele estava vivo e convivi com ele. E não era um público específico, né? Era todo mundo. Era todo mundo de vários nichos, de faixa etárias diferentes. Eu lembro que meu avô, ele tinha um sítio ali em Viradouro, que todo final de ano, não sei quando começou exatamente isso, mas ele fazia um evento para todos os garçons de Bebedouro. Que ele fazia porco no rolete, todo tipo que é bebida, chopp, que ele adorava. Ele né? fazia para os garçons? Fazia e estavam todos lá. Eu cheguei aí uma ou duas vezes quando estava um pouco mais velho. Meu pai sempre ia, meus tios sempre iam. É uma coisa impressionante. Tanto é que você chegava em qualquer bar da cidade, restaurante, a pessoa falava, né? Soubesse que era filho, né? Soubesse que era neto, falava, te atendia de uma forma absurda, porque... E ele fazia de bom grado isso. Não era uma coisa, responsabilidade nenhuma. Era uma coisa que ele participava, inclusive, né? Ele ficava até o final, né? Enfim, ele gostava muito. Então, a figura dele tem 6 filhos, vários netos, mas é difícil você chegar a ser uma pessoa igual essas pessoas, né? Igual o seu avô, o seu Leopoldo, igual o meu avô. O que eu vejo muito, né, no meu pai, nos meus tios, na minha tia, enfim, e que passa pra gente também, essa responsabilidade de você, dessa coerência com o trabalho, de você fazer as coisas direito, no tratamento com as pessoas. Isso daí é uma coisa que a gente leva desde sempre, porque essa parte de cooperativismo, essa essência que ele tinha, parece que era dele. É uma coisa que, assim, claro, tem um ou outro que puxa um pouco mais a parte do social, né, do comercial, da conversa, mas eu acho que o que traz mais pra gente mesmo é saber quem ele foi e essa responsabilidade de trazer com a gente essa boa pessoa que ele foi ao longo da vida toda dele. Ô Carol, se você tivesse a oportunidade hoje de encontrar o seu avô, o que você falaria para ele? Nossa, eu não sei. Acho que eu ia agradecer muito por tudo, sabe? Ai, eu queria chorar. Então a gente pula. A gente não, pula. Eu respondo. Muito do que meus primos, principalmente, que nós somos hoje, a gente deve 100% a ele, sabe? Muito mesmo. Tanto a parte de trabalho, quanto a parte de
responsabilidade com a nossa família, saber que a gente tem que estar unidos acima de tudo, né? Logo que ele faleceu, foi inesperado, Muito, né? Então muito. foi um choque para todo mundo. Ele era o único pilar masculino que a gente tinha em casa e foi assim, meu Deus, e agora? E agora? O que nós vamos fazer? Porque fora Credit Citrus tinham as coisas, né? Tem as coisas da família e graças a Deus ele preparou muito bem, principalmente a minha tia, mas toda a geração, e ele sempre falava educação e saúde, a gente tem dinheiro para educação e saúde, o resto é resto. O resto é resto. Então, ele sempre fez questão de ensinar nossas mães a investirem na nossa educação e graças a ele a gente pôde ter uma excelente base educacional, conhecer o mundo, novas culturas e que ele não fazia questão, ele não ligava para isso, ele fazia isso por nós. Então, chegar até aqui com tudo o que eu tenho de bagagem, de ensinamento, é assim, 90% graças a ele. Acho que 10% esforço meu e 90% graças a ele. Então, eu acho que eu ia agradecer muito, muito mesmo. Eu queria compartilhar com você a minha última fala com ele, alguns dias antes da cirurgia. Ele tinha ido viajar e ele trouxe um terço para mim de Fátima. E aí ele me chamou na sala, falou, Glaucia, vem cá, quero falar com você. Olha, fiquei sabendo que vou ter que fazer uma cirurgia e eu queria pedir para você rezar para mim. Falei, seu Leopoldo, o senhor fica tranquilo que, ó, tenho ligação direta com Deus. Dessa vez falhou, mas... e eu tenho esse terço guardado até hoje. Tenho guardado até hoje. A fé em casa, a religião sempre foi muito forte, né? Todos nós somos muito devotos de Nossa Senhora, a família do Gu também tem isso. Ele também sempre trouxe isso pra gente, né? A importância da gente ter tudo equilibrado, né? Em casa tá equilibrado, no trabalho equilibrado, o mental equilibrado, a fé equilibrada, que ajuda a gente a respirar e vambora e vai dar tudo certo. E as coisas acontecem porque precisam acontecer, né? Então, na hora a gente não entende, mas hoje em dia, olhando para trás, a gente entende muita coisa. Nossa, isso tem dedo do meu avô. Nossa, isso aqui era ele. Então, a memória dele ainda é muito viva. Muito viva, muito viva. O que eu quis, né? Na verdade, eu acho que você completou realmente o início da minha fala, né? Quando eu comentei que eu achava que alguns deles eram imortais. É porque realmente eles estão muito vivos aqui dentro da cooperativa, né? Tá aqui do nosso ladinho, né? Olha o Léo aí. Não, gente, rejuvenescido, olha que gato. Olha a calça. Não, moderno. Sapatênis. Ele só não tá com a meia pra fora da calça, tipo o Tino, porque senão minha avó morria se eles deixassem ele assim. Olha lá, todo moderno.